Então, pessoal, sejam bem-vindos à nossa próxima aula aí com a simulação de bacias hidrográficas com a utilização do software WIP. E dando continuidade, né, só para a gente relembrar um pouco a nossa última aula, que foi uma das mais longas, digamos assim, ela retratou um pouco sobre o nosso processo de calibração, onde nós dividimos o nosso conjunto de dados observados em dois, com percentuais de 70% e 30% para calibração e validação, respectivamente. E aqui nós vamos dar continuidade com os nossos dados aí já calibrados, digamos assim. Eu mostrei a vocês no vídeo anterior como vocês podem utilizar a ferramenta PEST, que já é integrada ao software para realizar esse processo de calibração. E disse também a vocês que eu já disponibilizaria os dados que estariam calibrados, que foram utilizados para a simulação desse modelo na bacia hidrográfica do Rio Cubatão. Então, vocês viram basicamente como funciona esse processo de calibração do modelo, e agora, já com os dados calibrados, eu informei a vocês, né? Estarei disponibilizando aí tanto agora no vídeo quanto em algum arquivo, em algum formato, ou Excel, ou em formato até mesmo de imagem, tabela, para vocês ali dentro daquele arquivo onde a gente tem os dados observados, né? Os dados observados, não, perdão, os dados que nós utilizamos para a simulação do nosso modelo com o método da umidade do solo. Então, eu vou disponibilizar para vocês esses dados, mas também vou mostrar a vocês aqui como esses dados eles estariam é, já calibrados e como vocês vão verificar, né, que as estatísticas elas já mudaram quando a gente achou aí valores considerados ótimos para a nossa etapa de calibração do nosso modelo. Então, aqui nós utilizamos esses 5 parâmetros e vale salientar que, tanto para o F quanto para o SW, o Z1 e o KS, foram utilizados valores únicos para todas as categorias de parcelas de uso do solo. Então, os únicos parâmetros que foram utilizados aí é, diferenciados, né, quanto à categoria de uso e ocupação do solo foram o coeficiente de cultura e o fator de resistência ao escoamento, que, de acordo com a nossa simulação, a nossa modelagem, esses foram os parâmetros que exigiram que houvesse diferença com relação às categorias de uso e ocupação do solo. Verificou-se que para os outros não diferia tanto essa modificação de se utilizar valores diferentes para parcelas diferentes de uso do solo, e por isso preferiu-se colocar valores únicos para todas as categorias do solo para esses parâmetros. Mas para o KC e para o RRF, esses valores eles foram diferenciados a partir das parcelas de uso do solo. Então, pessoal, esses aqui foram os parâmetros, né, que a gente utilizou para a nossa etapa de calibração do modelo. Lembrando que vocês podem, alguns autores, né, de trabalhos, eles trazem a abordagem tanto automatizada como a abordagem manual também, onde vocês podem inserir valores que, com base na calibração automática ali, com a utilização do PEST, vocês podem também trazer alguns valores que são inseridos dentro do modelo a partir que vocês colocam esses valores no software, né? Ali no PEST vocês obtiveram alguns valores e vocês podem ajustar esses valores para se chegarem a estatísticas de performance melhores. Então essa é uma abordagem tanto automática, onde vocês utilizam o software, como também manual, onde vocês podem trazer um ajuste mais refinado aí para essas categorias, né? Para esses parâmetros aí referente ao método da umidade do solo. Então, nós vamos utilizar aí esses parâmetros e vocês vão inserir eles ali dentro do IP na parte das pressuposições básicas. Então, voltando para o nosso software, nós vamos vir aqui nas nossas pressuposições básicas, lembrando que nós vamos alterar aqui para contas atuais, que seriam justamente os nossos valores iniciais ali para o primeiro ano de simulação, onde para os demais anos eles serão utilizados como os mesmos na etapa da execução da simulação. E aqui na guia hidrologia vocês vão inserir esses valores. Então, para o KC, por exemplo, a gente inseriu os valores que seriam esses os valores ótimos para a calibração, né, onde a gente encontrou esses valores que se assemelhavam mais aos resultados que serão obtidos aí após essa etapa de calibração. Vocês vão verificar. Com relação ao SW, foi um valor único, então nós adotamos 480. Para o RRF, nós também utilizamos valores diferentes para categorias diferentes de uso e ocupação do solo, e com relação ao F, ao Z1 e ao KS, esses valores foram
os mesmos, né, para todas as categorias do solo, onde para o F foi 0,68, para o Z1 13% e para o KS 188. Então, feito isso, pessoal, todos os nossos valores dentro da nossa bacia, eles estarão ligados aos valores de pressuposições básicas, como a gente já viu nos vídeos anteriores, e aqui nós vamos executar o nosso modelo. Eu já executei ele anteriormente, mas quando vocês fizerem essa modificação dos valores, o próprio IP vai perguntar a vocês se vocês querem que os dados foram modificados e vocês precisam fazer uma nova simulação, e aí vocês vão fazer a simulação e vão chegar a esse resultado aqui semelhante. Então aqui a gente já consegue ver que o modelo ele tem sim algumas deficiências, onde alguns valores ainda não foram, né, estimados conforme os valores de pico aqui da nossa estação, e alguns valores já foram superestimados. Ou seja, a gente consegue ver alguns picos, mas a gente também consegue ver que o modelo ele subestimou alguns dados quando comparados com os dados observados. Mas aqui a gente já consegue ver que o modelo ele tem uma tendência, né, ele tem uma tendência semelhante a o que se observa nos dados da estação de dados observados, que é a nossa estação Piraberaba. E aqui a gente já consegue ver valores melhores com relação às nossas estatísticas, como para o NSE, que deu mais ou menos 0,6, o nosso P-Bias, né, que lá atrás era um viés de subestimação muito grande, se eu não me engano era menos 40%, era menos 50%, agora ele já traz um viés de subestimação um pouco mais próximo de zero, mas ainda indicando um viés de subestimação, que os valores são negativos. A gente consegue ver alguma subestimação dos valores, principalmente os valores de pico, eles não conseguiram chegar aí, mas em alguns locais ele consegue até superestimar esses valores, mas a gente consegue ver que em alguns, a gente consegue ver com mais frequência valores subestimados, então esse valor de menos 5,5% ele traduz isso, e com relação ao nosso R ao quadrado, que é o nosso coeficiente de determinação, ele já deu aí um valor considerado suficiente, 0,61, mas o ideal é que ele também consiga chegar aí a valores também próximos de 1. Mas aqui a gente já consegue ver um modelo um pouco mais traduzido à realidade em que a gente consegue observar na estação de dados observados. Tudo bem? Então, feito isso, pessoal, a gente agora parte para a etapa de validação desses dados, que é utilizar os 30% do conjunto de dados observados para validar o nosso modelo. E para isso, nós vamos vir aqui, vou voltar no mapa esquemático na nossa guia de dados, vamos vir em geral, anos e intervalos de tempo, e aqui nós vamos alterar os nossos anos de simulação de 2006 para 2014, que é o tempo em que nós temos aí os nossos dados para validação do nosso modelo. Então, de posse dos nossos dados observados para validação, nós alteramos, né, os anos aí e nós vamos agora partir para a nossa etapa de validação do nosso modelo. Mais uma vez aqui, o IP ele nos mostra que os resultados estão fora da data, porque a gente simulou para o período anterior e ele pede para que eles sejam recalculados. Então a gente clica aqui em sim e o modelo ele aí vai trazer os resultados. Aqui novamente são aqueles erros relacionados aos nossos nós de demanda, podemos ignorá-los. E aqui a gente já consegue ver os nossos dados validados. A gente já consegue ver os nossos resultados para os anos de 2006, que começa ali em setembro de 2005, que é o nosso ano hidrológico, até 2014 ali, que é o nosso último ano em que nós temos dados para essa simulação na estação Piraberaba, quando nós realizamos essa simulação. Então aqui, pessoal, nós conseguimos ver os nossos resultados de validação e mais uma vez nós conseguimos ver que dessa vez, quando comparado com os dados na etapa de calibração, na etapa de validação, a gente já consegue ver um pouco de superestimação dos nossos valores. Onde aqui, por exemplo, o nosso NSE, a gente consegue ter um valor aí de 0,5, então esse valor já é suficiente. A gente já consegue ter uma tradução ali dos valores observados quando comparados com os valores modelados. Em relação ao P-Bias, ao contrário da calibração, onde a gente tinha um viés de subestimação, agora nós temos um viés de superestimação, mas que ainda está próximo de zero ali, 2,6. A gente também na calibração, né? Nós tivemos que os valores eles seriam próximos também de zero, visto que estavam ali menos 5,5%. De menos 10 a mais 10, aí já a simulação ela é considerada como satisfatória.
Então, aqui 2,6% existe um pouco de viés de superestimação e a gente consegue observar isso justamente aqui nesses picos, ó, onde nessas vazões de pico, onde o modelo ele superestimou quando comparado com os dados observados, mas mais uma vez a gente consegue ver uma tendência dos dados sendo uma tendência de que os dados modelados são semelhantes aos dados observados. E isso já é representado pelo um aumento aí do nosso coeficiente de determinação, o R ao quadrado, que aí já é de 0,73%. Então, diante dessa análise das métricas estatísticas, nós podemos inferir que o modelo ele é satisfatório para a simulação de cenários futuros e com isso nós calibramos e validamos o nosso modelo. Então, nós já podemos utilizar esses dados de entrada, né, que nós inserimos ali, que obtivemos com a calibração do nosso modelo, nós validamos ele com os 30% dos nossos dados e agora nós podemos partir para a simulação de cenários futuros, porque isso quer dizer que o nosso modelo ele vai trazer uma tendência daquilo que já se foi observado nos últimos anos. Então a gente consegue com isso, com essa etapa, né, de calibração e validação do modelo, inferir que o nosso modelo ele é satisfatório e ele pode simular aí cenários futuros de usos múltiplos da água. E aí é onde nós vamos trabalhar agora com a análise desses cenários e nós vamos ver que com a mudança aí nas nos usos de água, né, onde nós vamos estimar cenários, nós vamos propor cenários, e aí cabe a você, na sua área de estudo, ter uma compreensão exata, né, ter uma compreensão geral, digamos assim, da realidade dos usos da água na sua área de estudo, assim como você também pode obter a partir de dados, né, dados publicados, dados planos de bacia, através de planos de gerenciamento de recursos hídricos, características cada vez mais voltadas à sua realidade, e com isso você pode propor cenários mais assertivos aí de gestão de recursos hídricos. Então, esse vídeo foi mais ou menos, né, para mostrar a vocês aí como se dá a etapa de validação desse modelo, onde vocês conseguem realmente ver o comportamento do modelo a partir dos dados que foram calibrados e com o restante do conjunto dos dados vocês podem validar e com isso vocês podem simular esses cenários futuros de maneira mais exata, de maneira mais assertiva, como eu disse anteriormente. Tudo bem? Então, esse vídeo foi um pouco mais curto, porque o anterior ele já foi um pouco mais extenso, mas nos próximos vídeos nós estaremos aí chegando na reta final das nossas aulas, onde a gente vai aprender a simular cenários futuros com a utilização do IP. Então, até a próxima.